Esterilização, a gente tem o teste químico e o teste biológico. E conforme regra da Anvisa, teste biológico tem que ser feito semanalmente e teste químico diariamente. Não tem conversa. Teste químico diário, teste biológico semanal. Esta é a regra da Anvisa. E aí, então anota aí, pessoal. Anota aí. Químico diário, biológico semanal. Tá bom? Como fazer você lembrar? Muito simples. Quando você estiver na dental, você pergunta qual custa mais caro. O que custa mais caro é o semanal. Né? Por quê? Como o químico tem que ser feito todo dia, ele geralmente é baratinho. É coisa de 1, 2, 3, 4 reais por dia. Já o biológico, às vezes, é uns 15, 20, 25, já é um pouquinho mais pesado. Mas assim, você não pode deixar de fazer o teste químico diário e biológico semanal. E principalmente, outro erro que é comum a gente ver é vocês fazendo esse teste químico e biológico e não registrando da maneira adequada. Então não é simplesmente fazer o teste. Você tem que fazer o teste, tem que pegar o resultado que comprova o teste e colocar no caderninho e com a assinatura do responsável pela esterilização. E aí vem o próximo puxão de orelha. Mas, Tobias, a minha Serviços Gerais é que esteriliza meu material. E aí? Ela não tem a formação técnica obrigatória para fazer isto, né? Tem que ter o curso de ASB, de TSB, né? Ou ser dentista. Então, quem pode esterilizar material dentro de consultório é o dentista e o TSB. E o ASB que tem a capacitação para esterilizar. Porque existem cursos de ASB que não têm autorização para esterilizar. Então, cuidado com a pegadinha. Todo curso de TSB tem na sua grade obrigatória a parte de esterilização. Então, se a pessoa tem o curso de TSB, automaticamente ela já pode esterilizar, assim como o dentista. Agora, a ASB, você tem que verificar se o curso dela dá autorização para esterilizar ou não. Então, uma pessoa da vigilância sanitária que esteja munida de bons costumes, o que ela vai fazer? Ela vai verificar quem assinou e vai pedir a comprovação de que essa pessoa tem a formação exigida, né, que comprove a capacidade para esterilizar. Então, não é simplesmente lavar o material e jogar no autoclave. Eu tenho que fazer os testes, eu tenho que colocar isso no caderninho, eu tenho que assinar e quem assina tem que ter autorização para tal. Né? Quais são as penalidades para quem fura este, né? Quem Atenção, penalidades, ou seja, né? Olha aí o que vai sair do seu bolso, né, Tobias? Primeiro vem uma advertência, né? Uma advertência você tem, aí vai depender muito infelizmente eles não colocam prazo, eles falam que até 30 dias para regularizar, mas é o fiscal da vigilância que vai te falar se ele vai te dar 7 dias, 15 dias ou o prazo máximo determinado em lei que é 30 dias. Vai te dar ali 30 dias para você poder regularizar. Geralmente eles vão pedir uma semana, porque, né, gente, é só comprar o teste e aplicar, né? E se o teste não der o resultado ali de esterilização máxima, você tem que mandar para manutenção, né? Que é o correto para garantir a segurança do paciente. Deu o aviso, você não corrigiu, multa pesada, né? E mais possibilidade de fechamento da clínica até regularizar. Então, eles podem fechar a sua clínica, enquanto você não apresentar toda a documentação que você regularizou, você não consegue abrir a clínica. E se você abrir a clínica com ela fechada pela vigilância, aí você pode tomar um balão de perder a possibilidade de tirar um alvará pela prefeitura de até 5 anos, né? Fora a denúncia que você pode receber no CRO. Ou seja, pessoal, é o seguinte, né? Anota aí tudo passo a passo que o Tobias está colocando ali, do que precisa fazer os testes, as autorizações, porque, né, o jeitinho, né, Tobias, pode virar uma dor de cabeça. E sabe por que eu falo que isso é tão sério, gente?
E não é só isso, tá? Além do registro, vamos piorar mais um pouquinho. Além do registro da esterilização, outra coisa que é crucial também é que muita gente esquece: anotar a data da esterilização no pacotinho, porque é a partir dele que a gente sabe a validade, né? Então, se o responsável se a vigilância sanitária abrir a gaveta, pegar o pacotinho e não tiver a data de validade, também é considerado que aquele material impróprio para uso, porque eu não sei que dia que esterilizou, então eu não sei a validade dele, né? Então, o que acontece? Eu tenho que pegar e ver. Aí é o seguinte, vai por padrão da clínica, tá? Eu já vi aceitado as duas formas. Tem gente que coloca a data que fez a esterilização, tem gente que já coloca a data de validade. Ah, ok. Tá? Eu prefiro colocar a data da esterilização. Inclusive, eu mando fazer um carimbo assim, esterilizado em e a data. Aí a gente gira, né? Coloca a data ali, tá? Esterilizado em. Tá? Se você quiser ser ainda mais detalhista, você pode colocar esterilizado em e válido até. Se você quiser não ter dúvida. E aí, o que acontece? A responsável pela esterilização tem que carimbar o pacotinho, né? Antes da esterilização, né? Antes de colocar o material dentro, né, gente? Fica mais fácil de carimbar, né? Porque, pode parecer besteira, Bia, mas tem gente que vira pra mim e fala: Tobias, eu parei de colocar data. Eu falei: por quê? Porque tá em carimbo, eu não consigo carimbar com os materiais dentro do envelope. Eu falei, né? Carimba antes, né? Ou pode imprimir também as etiquetas. Pode imprimir. Já deixa ali as etiquetas impressas, né? Só preencher ali antes e pronto também, né? Pronto. Recurso tem, né, Tobias? Recurso tem. E hoje em dia a tecnologia tá até legal, já tem seladora que já sela com a data, já tem assim, autoclave que já faz o teste biológico e químico automático, já sai o relatório e já vai direto para o sistema. Principalmente em Portugal. Em Portugal, o sistema de esterilização, eu falo que é impossível falhar, né? É muito bacana a tecnologia, que acredito que já tenha disponível no Brasil, mas não é tão comum ver, né? Que é com teste biológico e químico já automático, já com sinalização de manutenção, tudo automático. Mas assim, é importante você datar, porque se não tiver datado e disponível para utilização, é erro gravíssimo, né? E eu conheço clínicas que passaram pela vigilância e tiveram o azar de, durante o procedimento, o fiscal da vigilância esperar o paciente sair. Na hora que o paciente saiu dentro do consultório, ele entrou e já foi direto. Cadê o pacotinho? Ele pegar o pacotinho, tá sem data de validade, você acabou de atender o paciente, né? Na hora. Então, assim, vai do vigilante, né, gente? Tem vigilante bonzinho, que não deveria ter, e tem os mais malvados também do que deveria ser, né? E o que eu falo, gente? Por que eu falo que a vigilância a gente tem que estar atento 100% das vezes? Porque, infelizmente, eu já vi isso várias vezes acontecer. Existem as questões políticas e de mercado, que é o seguinte: você começou a crescer muito, você começou a ler o livro Manual da Clínica Lucrativa, você começou a aplicar todas as coisas, começou a ter muito sucesso. Infelizmente, existe um negocinho que chama inveja, né? Que é quando seu concorrente começa a se incomodar com você. E ele vai dar um jeito de te derrubar. E ele vai mandar a vigilância lá. Se você não tiver redondinho, né? E dependendo de quem manda, né? Dependendo da força política do seu concorrente, você pode ser assim, né? Ser fiscalizado de uma maneira mais carinhosa, né? Mais próxima. Então a gente tem que estar atento a isso. Já vi também, né? Instituições como planos de saúde fazer isto também. Fazer denúncias no Conselho Regional de Odontologia do município, falando o seguinte: fiscaliza tal clínica lá porque eles não estão seguindo os preceitos da esterilização e tudo mais. E o próprio plano de saúde usar isto como critério para descredenciar. Então, olha isso. Então é o seguinte,
Eu falo isso porque foi um caso muito, muito claro de que não tinha por que essa clínica ter sido denunciada. Ela foi denunciada 3 dias depois que o fiscal foi lá, o plano de saúde entrou com pedido de descredenciamento falando que eles não estavam cumprindo com o processo da vigilância sanitária. Então ficou um negócio bem estranho, né? Mas como eu não posso afirmar que foi o convênio que fez isso, eu deixo para vocês deduzirem, né? Quem foi? Né? Mas assim, é jogo de mercado, gente. Então, assim, vamos nos proteger, porque quando a gente está crescendo, o que mais tem é a gente querendo puxar nossa perna para baixo, né? Tá. Então, eu falo para ter esse carinho. E não só com o processo de esterilização em si, mas com todas as questões de vigilância sanitária, de lixo contaminado, né, o descarte correto. Vocês precisam ter uma empresa contratada para poder fazer o descarte do material contaminado, seguindo todos os negócios, sem lixo, né, lixos separados, tudo separado, né? Eu já vi clínicas guardando lixo contaminado a semana inteira e só entregando. Assim, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que ter uma bombona ou no prédio, do lado de fora da clínica, onde eu coloco o lixo contaminado diariamente. Eu não posso ter dentro da clínica material contaminado mais de um dia. Nossa, Tobias, mas eu preciso fazer isso? Precisa. A mesma regra, né, que a vigilância sanitária ela é única, né? E a regra é a mesma. Lógico que tem algumas coisinhas que eles falam específicas da odontologia, outras coisas que eles falam específicas da medicina, mas são detalhes muito pequenos, muito mais a ver com especialidades, mas que é tranquilo. Então, já pode tocar o barco? Toca o barco. Então, vamos embora. Então é o seguinte, quem tem bloco cirúrgico também tem que ter atenção redobrada, né, gente? Que bloco cirúrgico, nossa senhora, a vigilância pega muito pesado. Quem tem também material de radiológico, né, que trabalha com radiologia, também tem toda uma proteção, né, dos raios lá e que também tem uma legislação pesada em cima. Agora, eu estava explicando para vocês, né, como que a concorrência pega pesado, como que a concorrência faz de tudo para te minar, então você tem que andar certinho, né? E tem um caso muito interessante que eu sempre analiso quando eu estou fazendo diagnóstico presencial, que é porta de banheiro. É uma pegadinha que a vigilância sanitária pega muito no pé. Audiência, imagine, você acha que a porta do banheiro tem alguma legislação específica? Tem alguma regrinha específica para a porta do banheiro? Nota bem, mas a porta do banheiro é a porta do banheiro. Posso dar palpite? Pode dar palpite. Eu acho que sim. Eu acho que nada é por acaso, principalmente tratando-se de saúde e esterilização na saúde. Palpitei certo? Então, tem muito a ver com a questão da saúde, que é o seguinte. Primeiro, eu não vou nem entrar no quesito de largura de porta, porque vai depender se aquele banheiro é acessível ou não. Mas independente do banheiro, mesmo que ele não seja acessível, ele obrigatoriamente tem que abrir para fora. Aí eu quero ver todo mundo testando antes de ir embora do consultório para aquele lado que a porta abre e fecha. Porque se você está do lado de fora do banheiro, você tem que puxar a porta assim. Você não pode entrar no banheiro assim. Por quê? Porque você está numa instituição de saúde. Mesmo sendo privada, você está dentro de uma instituição de saúde, e estando dentro de uma instituição de saúde, você não pode garantir que todas as pessoas ali estão em perfeita condição de saúde. Se elas não estão em perfeita condição de saúde, você não pode dar certeza se aquela pessoa está prestes a desmaiar ou não. E se ela está dentro do banheiro e desmaia e cai com o corpo em cima da porta e a porta só abre para dentro, o peso dela pode impedir você de salvar a vida dela. Então, olha, e porta de correr? Pode ser? Pode ser, porque você consegue trazê-la assim. Então, porta de correr pode.
porta que abre para fora é o correto e nunca a porta que abre para dentro. Porque a porta que abre para dentro, se a pessoa desmaiar dentro do banheiro, você pode não conseguir salvar a tempo uma vida. Uau! Né? E por causa deste detalhe, pode ser que o seu projeto não seja aprovado, ou se ele já existe, que não te deu o alvará de funcionamento. Eu já vi... Sabe o que aconteceu uma vez? É até bom, porque hoje é dia 20 de abril, né? Dia 11 de maio eu vou estar na inauguração de uma clínica lá em Sorriso, Mato Grosso. E eu sempre falo isso. Você já conferiu se a sua porta do banheiro está abrindo para o lado certo? Porque, gente, já aconteceu de tudo pronto para inauguração. Tudo. Aí de manhã a vigilância foi lá. Aí viu que a porta estava abrindo para o lado de dentro. E falou o seguinte: você não tem autorização para funcionar. Você vai ter que corrigir a porta. E como que faz com a inauguração já pronta? Aí o que a gente teve que fazer? Teve que tocar a inauguração, né? Não pôde atender. E assim que acabou a inauguração, o melhor dia, que é o dia seguinte, não pôde ter atendimento. Que é o momento de maior calor depois de um lançamento da clínica, é o dia seguinte. Que é quando todo mundo começa a ligar, agendar, e você começa a fazer alguns procedimentos e tirar foto e tal. Perdeu-se ali 2 dias até corrigir a porta. Mas, beleza, pelo menos a vigilância foi lá, né? Mas, se você, né, é mais esperto, você já confere sua porta. E mesmo que a vigilância nunca tenha te cobrado a porta, mude sua porta se ela estiver abrindo para dentro. Porque um dia, quando você menos esperar... E sabe aquela lei de Murphy, Bia? Né? É sempre na lei de Murphy. Se não tem nada que... né? Não há nada que não possa piorar. Então é justamente quando você fez aquela prestação do equipamento, é justamente quando você está mais apertado financeiramente, que chega a vigilância e manda você parar. E te faz essa surpresa. Então assim, gente, não subestimem a vigilância sanitária, levem ela muito a sério. Eu, quando secretário de saúde adjunto aqui do meu município, eu deixava muito claro para as instituições da importância de se seguir, né? Porque é o que garante a qualidade e a segurança dos pacientes dentro da sua clínica, a qualidade do tratamento e a segurança do paciente dentro da sua clínica, né? E você não quer aparecer, né, no noticiário do Fantástico, né? Paciente morre na clínica por falta... Pelo amor de Deus! E por aí vai. Além desse tema, né, agora que a gente tem aí mais uns minutinhos, eu quero falar do processo de limpeza. Legal. Porque é esterilização e limpeza. Eu vou passar algumas dicas aqui também, que parecem bobas, mas que eu vejo numa frequência gigante acontecendo. Gente, limpeza, para começar, existe um fluxo ideal. E a maioria das clínicas não segue o fluxo ideal. E o fluxo ideal, eu não vou nem precisar detalhar muito para vocês. É o fluxo do paciente. Só isso já simplifica todo o meu fluxo. Por quê? Por onde que o paciente chega? Pela, entre aspas, fachada. Né? Vamos pensar uma clínica, né, que está no térreo ali, uma casa, né? Começa pela fachada. Então, o primeiro lugar que a responsável pela limpeza tem que começar é limpando a fachada. Ela tem que começar a limpeza da clínica pela fachada. Passou a fachada, limpou a fachada, molhou as plantinhas, deixou o passeio limpo, deixou o vidro da entrada limpo, deixou a fachada da clínica limpa. Qual que é o próximo passo? Depois que o cliente passa da fachada, ele chega aonde? Recepção. Então é onde ela tem que limpar. Vocês vão ver que é muito óbvio. É a recepção. Então ela tem que deixar a recepção limpa, né? Lixeira vazia, o balcão sem nenhuma marquinha de dedo, assim, todo bonitinho, né? Tudo muito iluminado, limpo e cheiroso, né? Limpou a recepção. Tem um cômodozinho dentro da recepção que é muito importante, que eu tenho que ir logo depois, que é o banheiro dos pacientes. Aí eu vou garantir o banheiro do paciente. Depois que eu limpei o banheiro do paciente, para onde que eu vou? Seguindo o fluxo do paciente, porque o paciente chega na recepção, depois da recepção, para onde que ele vai?
para o atendimento clínico. E no atendimento clínico, quais são os cômodos que ele frequenta? Ele frequenta basicamente 4 cômodos. Corredor, depois consultório. Se a sua clínica tiver sala de exames e sala de orçamento. Então você vai limpar nessa sequência. Primeiro o corredor, depois os consultórios, depois as salas de exame e por último a sala de negociação, onde o cliente fecha o plano de tratamento. Então eu garanto isso. Eu tenho que chegar com a limpeza até aqui antes da clínica começar a funcionar. Ou seja, se a sua clínica abre às 7, aí vem uma técnica. Sua clínica abre às 8, né? Horário tradicional, 8 às 18, que eu sou absolutamente contra, mas a maioria das clínicas abrem de 8 às 18. Se é de 8 às 18, que horas que a menina da limpeza tem que chegar? 1 hora antes. Então, mínimo, né? Mínimo. Então, a pessoa tem que chegar às 7. Na verdade, o ideal é 1 hora antes. Tá? O ideal é 1 hora antes? Não precisa ser nem mais não, tá? Mas dependendo do tamanho da clínica também, não é não? Ou não? Nem tanto. Por quê? Porque aí é uma questão muito de logística. Pode até acontecer de precisar mais, tá? Mas não é tão usual. Porque na hora que ela chega às 7, ela vai limpar. Ela já chega limpando fachada, recepção, banheiro da recepção. Quando a recepcionista chega às 7h30, que é o horário da recepcionista chegar, meia hora antes de começar o atendimento, a recepção já está limpa, o banheiro já está limpo, chega a recepcionista e ligando o computador, ligando essas coisas todas. Por quê? Porque o paciente vai chegar com 15 minutos de antecedência. Então, o paciente vai chegar às 7h45. Então, a recepcionista tem de 7h30 a 7h45 para ligar o computador e tudo, para deixar tudo bonitinho. Então, 7h45 o paciente chega. 7h45, que é o horário que o paciente chega, ou seja, 45 minutos depois que a menina da limpeza começou a limpar, tudo já tem que estar limpo. Então, a recepção já vai estar limpa até 7h30. Então, 7h30, a menina da recepção está chegando e é legal que é meio que sincronizado. Quando a menina da recepção está chegando, a da limpeza está indo para o corredor e consultório. Aí o paciente chega às 7h45. Aí os dentistas começam a chegar, dentistas e médicos começam a chegar às 7h45, 7h50. É o momento que a menina da limpeza está saindo dos consultórios e está indo para a sala de negociação. Quando dá 8 horas, é o horário que ela já limpou a sala de negociação e às 8 horas, 1 hora depois que ela entrou, ela garantiu que todo o eixo do cliente, né, já esteja limpo. Ou seja, atendimento na recepção, o atendimento clínico e o orçamento. Esses ambientes que frequentam o eixo do cliente, na nossa metodologia, já estejam limpos. Ou seja, fachada, recepção, banheiro da recepção, corredor, consultórios, salas de exame, salas de negociação. 8 horas isso tem que estar limpo. De 8 às 9, na verdade, de 8 às 9 é o momento que ela vai limpar os ambientes que o paciente não frequenta. É o banheiro de funcionário, é copa e cozinha, é a esterilização. São os ambientes que eles não frequentam, né? Porque não tem necessidade, né? Beleza. Porque eu não preciso correr. Claro. Né? De 9 às 10 é o momento que ela vai conferir estoque. Vai ver se o estoque está tudo certinho, se tem alguma coisa faltando, precisam comprar, não sei lá o quê. Às 10, né, ela já vai fazer o primeiro ciclo de limpeza. E aí é interessante você pegar essa dica. Por quê? Uma clínica bem organizada, padrão, roda o seu processo de limpeza, checklist de limpeza a cada 2 horas de funcionamento. Então, se a clínica abre às 8, o primeiro agendamento é às 8, então a funcionária chega às 7, deixa o consultório limpo às 8, e aí ela vai passar o checklist de limpeza às 10, às 12, às 14 e às 16. Ela vai rodar 4 ciclos de checklist de limpeza. Por quê? Porque geralmente a funcionária que chegou às 7 vai sair às 17.
Então, de 16 a 17, o que ela faz? Ela vai... 16, ela faz o último ciclo, que eu já vou ensinar como é que faz o ciclo, que é ridículo de fazer. Ela vai acabar ali umas 16 e 5, 16 e 10. É o momento dela juntar as coisas, separar o lixo contaminado do lixo normal, trocar de roupa, se aprontar para 5 horas. Tá o lixo contaminado no lugar certo, o lixo comum no lugar certo, tudo vazio, tudo limpinho, e ela pronta para 5 horas ela sair. Esse é o padrão, né? Então dá batidinho. Então 10, meio-dia, 2 e 4 da tarde, o que ela faz? A moda antiga mesmo, gente, é o que mais funciona. Não queira ser muito tecnológico nisso aí, não, porque dá até problema. O que você faz? Papelzinho, impresso o checklist, pranchetinha na mão e ela vai. Ela vai lá, fachada, planta, né? Tá ok, meio fio, tal, né? Ela vai dando checklist, né? Tá limpo, o vidro da frente tá limpo, ok. Aí ela entra, recepção, o chão tá limpo, tá cheio de marca de dedo, ó, beleza, então aqui não tá ok não, ela pega o pano, agora tá ok, beleza. Lixeirinha, já encheu, deixa eu esvaziar. Esvazia, pronto, lixeirinha ok. Biscoitinho, café, suco, água, guardanapo, tá, beleza, tá. Recepção tá ok, deixa eu ir lá no banheiro agora. Papel toalha, tem, sabonete, álcool, como é que tá o chão, como é que tá a pia, ó, lixeirinha, a lixeirinha também encheu, esvazia. Tá, beleza. O chão tá um pouquinho molhado, passa um pano, beleza. Acabou o banheiro. Corredor e vai. Né? O corredor tá precisando varrer, ficou meio sujo, beleza. Ou seja, ela vai dando pequenas manutenções a cada 2 horas. E aí ela passa nos consultórios. Agora, nos consultórios tem um caso diferente. Porque se tem uma auxiliar que já é responsável por manter o consultório limpo entre um atendimento e outro, o que a pessoa da limpeza vai fazer? Recolher o grosso. Fazer aquilo que não é função da ASB. Então, às vezes, é esvaziar o lixo principal dentro do consultório, ver se está precisando passar um pano ou outro ali, que às vezes a ASB né, não percebeu. Mas é muito rápido, porque geralmente a ASB já deixa, né, tudo esterilizado, passa álcool em tudo, claro. Já deixa tudo organizado, né? Então, ela ela roda toda a clínica. E esse rodar toda a clínica, gente, é 5 minutos no máximo. Porque... Tobias, e deixa eu te fazer uma pergunta. E aquela plaquinha, quando se limpa o chão? Né? Aquela plaquinha de aviso de chão molhado. O que tem? É importante usar, as clínicas usam? Sim, é importante usar. Né? Então, passou um pano, sinaliza. Né? É importante sinalizar. Né, para evitar escorregão, para evitar qualquer tipo de problema. Outra coisa, gente, vai limpar um ambiente que tem paciente, cuidado para não incomodar o paciente, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Existem clínicas que, infelizmente, pelo movimento ou perfil do público, se requer rodar o checklist mais do que de 2 em 2 horas. Então, por exemplo, clínicas de grande movimento, eu tenho que rodar de hora em hora, né? Clínicas onde o público não tem um nível de consciência de higiene pessoal grande, eu também tenho que rodar mais vezes, né? Existem clínicas que, dependendo da região, e não é preconceito nenhum, tá, gente? Eu só tô falando que é o perfil do público, realidade, nível, né? Realidade, nível de estudo, nível de educação que teve. Que o que a gente pede é que a pessoa da limpeza entre no banheiro após cada pessoa usar. Então ela está sempre entrando, viu que alguém usou o banheiro, já vai logo atrás. Por quê? Porque já teve clínicas com problemas disso. Né? Pessoas com transtornos, né, que às vezes atrapalham o banheiro todo. Então a pessoa da limpeza tem que estar atenta a essas coisas. E pode parecer besteira, mas é muito sério. Eu falo que você atestar o porte das lixeiras da sua clínica. Porque isso afeta na percepção do paciente. Exemplo bobo.
A maioria das clínicas cometem esse erro, e eu tenho certeza que quem está assistindo ao vivo, pelo menos uns 20% das clínicas que cometem esse erro. E que vai corrigir, né, vai aproveitar o feriado, vai passar numa lojinha, já vai comprar, já vai resolver, segunda-feira vai estar, perfeito. Chinino. Que é o seguinte, primeiro, uma coisa que, aí eu já falo que 80% ou mais das clínicas aqui cometem um erro, que é o seguinte, banheiro com uma lixeira só. Banheiro da área da saúde tem que ter 2 lixeiras. Uma lixeira para o vaso sanitário, uma lixeira para a pia. Isso é regra na área da saúde. Precisa ter. E aquele toalhinha lá, Tobias, que tem, não sei se ainda usa, mas aquelas toalhinhas que o povo puxa, que eu acho, isso aí não pode, né? Não, de tecido não pode, de pano não pode. Então, pessoal, se você ainda tem uma toalhinha lá, sabe uma que vai rodando? Nossa, Se você tem isso daí, pelo amor de Deus, papel, hein? Sempre papel. Na área da saúde não se pode usar de tecido, sempre de papel. E aí, esse de papel, a lixeira de papel enche muito mais rápido do que a lixeira do vaso sanitário. Então, a do vaso sanitário, geralmente é essas menorzinhas assim. E as lixeiras de mão tem que ser maior, gente. E aí, o que eu vejo? Clínicas com um movimento até relativamente bom, com a lixeirinha de 3 litros, do lado do vaso sanitário e sem uma segunda lixeira. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, lava a mão, né? Tem gente que usa muito papel, né? Tem gente que gasta muito, né? Aí beleza, vai jogar na lixeira, só ela lavando a mão já encheu a lixeira. E outra coisa, gente, por que tem que ter 2 lixeiras separadas? Percepção do paciente. Você tá só lavando a mão no banheiro. Você vai jogar o papel no vaso sanitário, você nunca sabe o presentinho que vai estar lá. Uhum. Dependendo de como você abre, você não se sente bem. Claro. Né? Então isso, para que você vai gerar esse desconforto? Né? Porque você não pode garantir que todo mundo que vai usar o vaso sanitário vai ter um bom senso né? Então é o seguinte, você tem que se preocupar com isso. Então, mas se você está usando o vaso sanitário, aí que é a diferença, né? Como é que muda a percepção. Você está usando o vaso sanitário e abre a lixeirinha do vaso sanitário, você não está ligando tanto. Mas é diferente de quando você está só lavando a mão. Claro. Pode parecer besteira, gente, mas é psicologia. Não, não é besteira não, Tobias. É importantíssimo. Então, assim, eu falo que 20% das clínicas tem uma lixeirinha pequenininha de no máximo 5 litros, uma só no banheiro, do lado do vaso sanitário, e a pessoa que lava a mão tem que ir lá do lado do vaso sanitário jogar um negócio ali. E outra, como a lixeira é pequenininha, ainda tem que abaixar muito e colocar quase com a cara na privada. Para jogar o papel fora. Então é o seguinte, pense na experiência do paciente, como que uma coisa boba, que é uma lixeira a mais, pode provocar muito mais conforto para o seu paciente, né? Promover muito mais conforto. E o gasto é mínimo, né? O gasto é mínimo, por isso que eu tô falando. Se você tem só uma lixeirinha pequena dentro do seu banheiro, você tem um dia a mais. Você tem sexta, sábado e domingo para dar um jeito de comprar uma lixeira. Ou seja, corre. Ou seja, nós pedimos esse feriado especial para dar tempo de você comprar sua lixeira, né? E a mesma coisa eu falo, o porte da lixeira. Não dá para também ter 2 lixeirinhas de 3 litros, uma para o vaso sanitário e uma para a mão, porque na mão 2 pacientes usaram, já encheu a lixeira. Então, o porte da lixeira tem que ser adequado para suportar um fluxo de 2 horas de checklist. E ainda abrir a lixeira e falar o seguinte, não, ainda está no máximo na metade, né? Quando não te incomoda. Não tem coisa pior do que você chegar 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, tá tudo pulando para fora. Não dá, Tobias, não dá, ainda mais na área da saúde. Né? A saúde e alimentação é inadmissível. Desculpa, não sei se é eu que sou muito exigente, mas faz toda a diferença. Então, assim, o que eu quis trazer para vocês aqui hoje é a importância do cheque na parte da limpeza, para a gente resumir aqui nos minutinhos finais. Na parte da limpeza, começando de trás para frente, a importância de seguir o fluxo do paciente, de ter um checklist com todos os itens, para que eu possa conferir a cada 2 horas, né? Que eu separe o lixo contaminado do lixo normal e faça isso, o descarte de maneira adequada. Eu tenho que garantir esse ciclo de limpeza perfeito. Na parte da esterilização,
né? Eu preciso garantir que eu faço o teste químico e biológico, químico diário, biológico semanal, conforme preconiza a Anvisa, que eu registre esses testes no caderno com a assinatura de um responsável devidamente qualificado para fazer esterilização. Isso registrado no caderno bonitinho. Além disso, que eu tenha datado todos os materiais que eu tenho esterilizado e acompanhe isso. Antes, você como dentista, você como médico, tem a obrigação ética e legal de conferir todos os pacotinhos antes de abrir, né, para a segurança do seu paciente. Você tem que olhar e falar, não, está dentro da validade, eu posso usar. É o básico. E às vezes a gente liga no piloto automático e esquece. Então eu preciso garantir isso na esterilização, que o equipamento esteja com manutenção devida, né? Eu não vou pegar tudo aqui porque não dá tempo, nem se eu começasse desde o começo, mas, por exemplo, o ar-condicionado tem que ter manutenção periódica de no mínimo a cada 6 meses, com registro laudo técnico de que deu limpeza no ar-condicionado a cada 6 meses. Então é o seguinte, o buraco da Anvisa é muito mais embaixo. Se você quer estar regular, você tem que ler o que a Anvisa preconiza para a saúde e se adequar, né? Ô, Tobias, pode fazer a pranchetinha, né? Pode fazer a pranchetinha, né? Porta abrindo para fora do banheiro, que é fundamental. Então são dicas que eu passei aqui que são cruciais para que a gente tenha uma clínica com esterilização e limpeza muito bem adequada. E tudo isso e muito mais está onde, Bia? No livro Manual da Clínica Lucrativa. Isso mesmo, né? Então, só mais uma vez, quem quer adquirir esse livro que fala não só isso, mas várias outras dicas, acesse clinicalucrativa.com.br, no cupom de desconto coloque Controle Odonto, que você consegue comprar esse livro com frete grátis por R$ 27,00, entregues em qualquer lugar do Brasil, mais audiobook, mais livro digital, mais 2 treinamentos exclusivos para quem compra o livro.